Olá, boa noite. Eu sou a Danja, sou aluna de Artes Visuais da Faculdade Claretiano de Batatais e hoje eu vim aqui explicar um pouco do trabalho que foi feito dentro de um portfólio. A proposta seria um plano de aula junto a um relatório. E dentro do vídeo a gente vai explicar um pouco sobre o plano de aula. O meu título de aula seria o cubismo, então foi sobre o cubismo que eu fiz o plano, né? O tempo necessário seriam 4 aulas, de 45 minutos cada aula. A etapa do ensino seria o ensino médio, eu escolhi o primeiro ano do ensino médio. O objetivo da aula: levar o aluno a entender, por meio das características cubistas e do contexto histórico da época, o que foi este movimento e a contribuição que essa vanguarda trouxe para a sociedade. Para isso, nós escolhemos também 2 competências e 2 habilidades para se enquadrar dentro do plano de aula. A competência específica 6, que seria apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerar suas características locais, regionais e globais e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa com respeito à diversidade de saberes, identidades e cultura. A habilidade seria compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diversas linguagens para fazer escolhas fundamentadas em funções de interesses pessoais e coletivos. E a competência específica 7, que é mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. A habilidade seria apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimização das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. O conteúdo seria a introdução sobre o que foi a vanguarda. Então, dentro dessas competências e habilidades, nós vamos fazer um contexto total. Pegar o que o aluno já sabe, pesquisar sobre o assunto, levar em conta, né, o que vem junto com este aluno também. Então, vamos usar internet, vamos usar livros, vamos usar todo o aparato para que ele possa entender mais sobre o assunto, para que ele fique curioso, para que seja um assunto interessante, para que seja legal, né? Entender o que é esse contexto histórico. Então, os conteúdos, a introdução e depois o contexto histórico e o movimento cubista, né? Como que chegou até esse movimento? Por que chegou até esse movimento? Quais seriam as estratégias desse ensino? O debate sobre o olhar dos alunos a partir da leitura de 2 obras, né, de períodos distintos. Então, questionar qual a diferença entre os quadros apresentados, formas, cores, temática. Uma leitura compartilhada dos textos de apoio. E uma aula expositiva sobre os conceitos, apresentação das obras cubistas, quadros e poemas. Dentro disso tudo, quais foram as etapas que eu utilizei para preparar este plano de aula? Eu utilizei a BNCC, né, o Currículo Ação de Arte e a Análise das Competências e Habilidades. Depois, relacionei as competências com as habilidades indicadas. Pesquisei sobre temas relacionados e competências de habilidade selecionadas. Elaborei o plano de aula e depois nós colocamos ele em ação. Quais foram os detalhamentos da aula, né? Então, primeiro, foi uma produção escrita. Solicite que os alunos observem e comparem 2 obras de movimentos distintos e escrevam em seus cadernos as diferenças que há entre essas obras. Então, nós vamos fazer toda aquela pesquisa anterior que eu falei antes e depois eles vão comparar, né, essas obras. E aí, depois vamos solicitar também que os alunos produzam um texto com as características semelhantes daquelas apresentadas no slide das obras. Então, a apresentação das obras
Já foi, então dentro disso eles vão fazer um texto sobre. E a apresentação da vida de alguns pintores. Então nós vamos dividir essa sala em 4 grupos e distribuir uma pequena biografia do Picasso, George Braque, Tarsila do Amaral, e após a leitura de cada grupo deverá socializar os aspectos mais interessantes dos respectivos autores com os demais. Dessa forma, o que acontece? Quando você divide e cada grupo pesquisa sobre, ele consegue explicar sobre o autor dele e fica muito mais interessante do que eu explicar todos e eles não prestarem atenção. Então, entre os amigos mesmo, nós vamos fazer isso. Um vai explicar para o outro o que entendeu. E uma forma que nós sabemos de aprender é explicar. Então, a partir do momento que eles estão explicando, eles também estão aprendendo. E depois, para terminar a produção de uma obra, nós vamos propor aos alunos que eles escolham um quadro cubista que foram apresentados e fazer a releitura utilizando lápis e papel. Aí depois eles podem colorir, eles podem usar as cores que foram usadas em outros quadros, vai da criatividade de cada um. Como será essa avaliação? A avaliação será feita através de uma prova discursiva e o trabalho de pesquisa e uma produção de imagem. Então, a avaliação, ela é todo esse período de ensino, desde o momento que você começa a aula até o momento que a gente termina a aula. Quais foram as minhas referências, então? Como eu falei lá em cima, eu pesquisei na BNCC, no Currículo Paulista e alguns sites específicos que estão no plano de aula. Dentro disso, depois, eu fiz um relatório final, né? E ele está anexado ao trabalho. Gente, é isso então. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. E tchau para vocês.